Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma aula do primeiro ano de filosofia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia platônica, né? Platão e sua filosofia. E a praxe de sempre, né? Nome e número no chat. E eu vou colocar para apresentar aqui e a gente vai discutir um pouquinho sobre a filosofia do Platão, tá bom? É claro, senhores, que eu não pretendo esgotar o tema. Esse é um tema extremamente vasto, é um tema pelo qual nós vamos, como eu disse para vocês antes da aula começar, pelo qual nós vamos passar no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Mas vamos tentar, em alguma medida, fazer uma introdução à filosofia platônica para que a gente, no correr, né, dos nossos próximos 3 anos aí, a gente consiga tê-lo com um pouco mais de clareza, tá bom? No primeiro momento, a primeira coisa que vocês devem considerar acerca do Platão é que o Platão foi aluno de Sócrates, né? E a gente veio nas aulas presenciais discutindo um pouquinho sobre a filosofia socrática, discutindo um pouquinho sobre a vida de Sócrates, né? A gente falou que ele acabou falecendo, né? Ele foi morto ali de maneira injusta, e a gente vai versar um pouquinho sobre isso, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. De que maneira Platão se configura como um dos personagens mais importantes da filosofia, né? De que maneira Platão se configura como um pensador que alterou para sempre, né, o modo como o ser humano, né, os homens comuns viam a vida, tá? A primeira coisa que a gente precisa considerar, senhores, é o fato de que existiu uma passagem que a gente discutiu em sala, né, de um período em que as explicações acerca do mundo, elas eram dadas comumente a partir de uma visão mitológica ou a partir de uma visão religiosa, né, que a gente chama comumente de mito-religiosa ou mito-poética, né? Num primeiro momento, as explicações acerca da origem de tudo, da arqué, né, a nossa busca pela aletheia, pela verdade, era uma busca que versava quase sempre acerca da religião, né, e passava pela religião. Com a presença dos primeiros filósofos, isso foi mudando aos poucos, né? A gente discutiu isso em sala, vieram primeiro os pré-socráticos, e esses filósofos, eles começaram a buscar uma mecanicidade na realidade, eles começaram a buscar um porquê as coisas eram como eram, e se havia a possibilidade de as coisas sendo como eram, né, elas serem assim, sem a necessidade da ação dos deuses, né? Então, esses primeiros pré-socráticos, eles estavam tentando procurar uma mecânica do mundo. E aí eles começaram a procurar na physis, né? Na natureza. A gente discutiu um pouquinho, um dizia que a matéria primordial era o fogo, outros diziam que era a água, outros diziam que era o átomo, né? A menor partícula, outros diziam que era o ar, outros diziam que era uma mistura dessas coisas. Então, esses primeiros filósofos pré-socráticos, digamos assim, eles começaram a tentar explicar o mundo sem a necessidade da religião, embora todos eles estivessem dentro de um contexto religioso, né? A mitologia, ela continuou sendo instrumento de explicação da realidade, mas eles fizeram uma coisa um pouco diferente, eles começaram a aplicar a razão aos mitos, né? O logos ao mitós. Eles começaram a, de alguma forma, tentar transformar esses mitos que explicavam em mitos com sentidos e significados, né? Parou-se de acreditar naquilo de maneira literal, aos poucos, claro, e começou-se a acreditar naquilo de maneira mais metafórica. Com o passar do tempo, o mito deixou de ser uma explicação descritiva e começou a ser uma explicação mais metafórica, uma explicação menos ligada à descrição da realidade e mais ao sentido e ao significado que a gente pode dar às coisas. É importante que vocês tenham em mente também que o Platão, né, que é esse autor do qual nós vamos falar um pouquinho hoje, ele é um pensador bastante importante, porque
pouquíssimos filósofos antigos conseguiram transformar o substantivo em adjetivo. O que isso você quer dizer, professor, com isso? Por exemplo, Maquiavel foi um filósofo do renascentismo, um filósofo importante, e aí a gente usa o termo maquiavélico para quando a gente quer dizer que uma pessoa ela trama, ela tem uma certa malícia, né? A gente fala, essa pessoa é maquiavélica. Ou seja, a gente pegou um substantivo, né, de Maquiavel, um substantivo próprio que se torna um substantivo comum, e a gente atribui esse nome como um adjetivo, né? Você é maquiavélico. A mesma coisa acontece com o Platão, né? Quando a gente fala mas o amor que eu sinto por ela é um amor platônico. Eu tenho um amor platônico por tal coisa. Essa noção de um amor impossível, de um amor inalcançável, ela passa necessariamente pela filosofia do Platão. O que o Platão faz, inicialmente, para que a gente comece a discutir sua filosofia? O Platão, ele sistematiza o conhecimento. Podemos dizer que antes do Platão não havia conhecimento? Não. Os pensadores já estavam tentando articular um modo de explicar a realidade. Mas o que o Platão faz? Ele articula o conhecimento, ele faz uma cisão, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente da aula, que é uma cisão dialética, e ele organiza o pensamento. Só um spoiler aqui, que eu acho que é um spoiler bastante agradável, né? Um dos diálogos do Platão, quase todos os livros do Platão, quase todos os textos acerca do Platão, tem mais ou menos uns 25, 26 diálogos, foram escritos em forma de diálogo. O que isso quer dizer? O Platão, ele cria personagens, né, como se fosse uma ficção, e coloca várias maneiras diferentes desses personagens pensar, e vai discutindo entre os personagens para se chegar a uma determinada verdade. A gente chama isso de dialética na filosofia, que é pegar duas teses normalmente antagônicas, colocá-las para se enfrentar de alguma forma, de maneira investigativa, para daí tirar uma verdade. E o Platão, os personagens das histórias do Platão, eles fazem mais ou menos isso. E dentre os personagens da história do Platão, a gente tem um que é bastante importante, que é o Sócrates. Né? O Sócrates, ele foi, de fato, professor do Platão. Platão foi aluno do Sócrates, mas também, senhores, o Sócrates, ele é um dos personagens dos diálogos platônicos. Então, quase tudo que a gente sabe acerca do Platão, ou a maioria das coisas que a gente sabe acerca do Platão, não, desculpa, do Sócrates, veio do que o Platão escreveu. Né? Tem outros autores que também escreveram sobre o Sócrates, como Xenofonte, mas a maior parte da vida do Sócrates, já que ele mesmo não escreveu nada, é conhecido por nós através do que o Platão escreveu. Então, nesse sentido, a filosofia do Platão é bastante importante. E aí, eu vou fazer um recorte aqui para vocês de uma noção platônica que eu não coloquei nos slides, mas que ela é muito bonita e ela é muito poética também. Então, talvez nos ajude a pensar a profundidade da filosofia platônica, tá? Num desses muitos diálogos da filosofia platônica, a gente tem lá o que a gente chama de mito do andrógeno, ou mito da alma gêmea. Um dos personagens ali do diálogo fala que antes de haver o homem e a mulher, havia um terceiro ser, né, que era o Andros era o homem, né, o Gin era a mulher, né, o Gin ou Ginos era a mulher, e você tinha o andrógeno, que era um ser composto de duas partes, né, ele era um ser inteiro, meio arredondado. E aí, num determinado momento, esse ser, ele se envaideceu, digamos assim. Ele quis ser como os deuses. E aí Zeus o puniu. Né? E como Zeus o puniu? Eu tô encurtando a história aqui, depois no formulário eu vou mandar para vocês a historinha inteira, tá? Zeus puniu esse ser, né, que era 2 em 1 ali, mais ou menos, repartindo ele ao meio. Né? Então, Zeus mandou um raio, né? Uma coisa bem metafórica, Deus manda um raio, separa os dois ali e coloca cada um deles para viver num lugar da Terra com a memória apagada.
E esse ser, ele não sabe, mas ele está o tempo inteiro à procura de si mesmo no outro, da sua outra parte, que é aquilo que a gente chama de metades da laranja, né? Na música do Fábio Júnior, a outra metade da laranja. Esse conceito de amor à primeira vista, de encontrar a outra parte, faz parte da literatura platônica. É por isso que a gente fala de amor platônico, é aquele amor que eu não consigo alcançar, é aquele amor que eu não consigo efetivar. E aí, para o Platão, o que seria o amor nesse sentido, nesse recorte? O amor seria a falta, a saudade, a ausência, a falta que eu tenho de mim no outro. Né? Então, essa saudade de mim mesmo no outro é o amor. Né? Esse eros, essa atração que eu sinto que me conduz, mesmo sem que eu saiba, na direção dessa minha outra parte que se perdeu com o tempo, é o amor para o Platão, é o eros, é uma atração poderosíssima que nos move. Né? Então, quando alguém perguntar para vocês assim, mas o que é o amor platônico? Você pode dizer, o amor é a falta que eu tenho de mim mesmo na minha outra parte que está perdida por aí. Essa beleza, né, é muito bonito. Sei que vocês estão chorando agora nesse momento da aula, mas essa beleza, né, essa profundidade dessa coisa meio romanesca, meio romântica do Platão, ela nos faz pensar em inúmeras coisas, pessoal chegando aqui, porque, por exemplo, numa sociedade capitalista, esse desejo de se preencher, esse desejo de encontrar algo que vai me preencher por completo, essa minha outra parte, esse vazio que há em mim, esse vazio normalmente numa sociedade capitalista é preenchido por coisas, por materiais, o Karl Marx vai dizer, né, pela mercadoria, né? Existe um certo fetiche pela mercadoria, né? Como eu não consigo me encontrar em mim mesmo no outro, eu vou tentar preencher esse vazio existencial que é em mim com coisas reais e palpáveis. Só que essas coisas reais e palpáveis, elas não têm a condição de te preencher, mas elas têm a condição de te fazer se mover. Então você está na vida, segundo essa concepção platônica, em busca de si mesmo no outro. Você está em busca da sua outra parte. É claro, senhores, a gente está falando de uma literatura que tem 2.400 anos. Hoje em dia, essa literatura ela acaba sendo alterada sob várias concepções, né? Mas é importante que vocês entendam que essa noção do amor platônico, ela não termina. Ela continua, só que sendo reverberada, tá? Então, esse amor inatingível, esse amor inalcançável, esse vazio que se tem, e essa busca, né, para usar as palavras do grande filósofo Neymar, né, aquela saudade das coisas que eu ainda não vivi, estão presentes na filosofia do Platão. Aí... Vocês estão aí ainda? Sim. Sim. Ah, legal. É porque minha gata bateu aqui, pessoal. Desculpa, minha gata deu uma pancadinha aqui. Eu achei que tinha desligado. Então senhores, para que vocês tenham essa noção, né, para que vocês percebam isso, num certo sentido, a maneira como Platão, um dos personagens do Platão trata e fala acerca do amor, ainda hoje reverbera. Então, quando a gente vai lá assistir sabe aquele domingo que você não tem nada para fazer, você coloca lá na Netflix, você já viu todos os filmes da Netflix, e ele tem lá só uma comédia romântica. E você senta lá e vai assistir aquela comédia romântica que quase todas são iguais, umas muito parecidas com as outras. Aquilo ali, aquele amor romanesco da moça e do rapaz que não conseguem concretizar o amor, porque muitas coisas os separam, é atravessado por essa filosofia platônica. Só para vocês terem uma noção, né, no começo da aula, do quão é importante a filosofia de um cara que viveu lá há 2.400 anos atrás. Né, o quão profunda é a sua filosofia ao ponto de permanecer não só na literatura, no cinema, mas inclusive no nosso imaginário. Né? Grande parte das músicas que fazem sucesso ainda hoje são atravessadas por essa noção platônica de amor.
né? Eu vou dar um exemplo para vocês, a Marília Mendonça, né? Marília Mendonça, ela faz ali uma música sertaneja meio do chifrudo, né, do corno e tal, mas tem sempre uma dimensão do amor platônico não podendo ser realizado, porque alguma coisa se coloca entre o amado e o amante. No caso da filosofia platônica, é o espaço e o tempo, né? Pode acontecer dessas duas partes se encontrarem, e quando elas se encontrarem, elas vão se reconhecer uma na outra. Daí a noção do amor à primeira vista, né? Ah, na hora que bati o olho eu sabia que era ela. Ah, na hora que bati o olho eu sabia que era ele. Por quê? Porque essa noção eu não estou vendo somente o outro, eu estou vendo a mim no outro. É como se o outro fosse um espelho de você. Então, percebam o quão profundo é a literatura platônica, a filosofia platônica, porque ela até hoje atravessa o nosso imaginário, tudo bem? É só um spoilerzinho, só uma parte aqui, para deixar vocês aí com o coração mais aberto, com o coração mais ansioso, porque o que vem pela frente agora é só uma parte mais técnica e mais chata. Mas a ideia é exatamente essa, senhores, é que vocês tenham essa noção de que, para o Platão, o amor é a falta, o amor é a ausência. Eu amo aquilo que eu não tenho. Tá? E aí agora eu peguei aqui para vocês um recorte, tá, de uma frase do aluno do Platão, que a gente vai ver também nas próximas aulas, chamado Aristóteles, que é um pensador muito importante mesmo, e ele diz assim: foi pelo espanto que, tanto hoje como no início, as pessoas começaram a filosofar. Começaram por ficar espantadas com perplexidades óbvias e progrediram depois para questões sobre assuntos mais elevados, como as mudanças da Lua e do Sol, as estrelas e a origem do universo. O que o Aristóteles está dizendo? O Aristóteles está dizendo o seguinte: de repente, o ser humano, ele readquiriu a capacidade de se encantar. Ele readquiriu a capacidade de olhar para uma mesma coisa de uma forma diferente e se encantar novamente com essa coisa. E ele vai dizer que a filosofia nasce disso, do espanto, de você olhar para alguma coisa que você sempre viu e enxergar essa coisa de um jeito diferente, perceber essa coisa de um jeito diferente. Então, para o Platão, né, e para o Aristóteles e para o Sócrates, a filosofia parte desse encanto. Ela parte desse movimento de se encantar com o novo, de se deixar se encantar pela beleza do mundo, né? Se deixar encantar pela simplicidade do mundo. Então, as pessoas começaram a filosofar quando elas perceberam que a coisa mais simples que há é extremamente complexa quando você tem coragem de encará-la de frente e de se perguntar o porquê. Tem um pensador chamado Gilbert K. Chesterton, que ele tem uma frase maravilhosa, ele diz assim: não existe assunto desinteressante. O que existe, na verdade, são pessoas desinteressadas. Então, num certo sentido, o que o Aristóteles e o Chesterton estão dizendo é a mesma coisa. Ele vai dizer: o homem começou a perguntar o porquê de tudo quando ele percebeu que o mundo era belíssimo, que a sua existência por si só já era grande coisa, né? Porque, eu não sei se vocês já pensaram nisso, senhores, mas existe uma certa correria, uma certa pressa no mundo atual. E, aos poucos, o mundo está tirando de nós a nossa capacidade de se encantar com a beleza. E com a beleza aqui, o que eu estou chamando de beleza aqui não é a beleza física somente. Eu falo da beleza como um todo. Sabe assim, de você estar passando por uma praça e ver um ninho de pássaros e parar para observar, né, se encantar com aquilo, ou tá passando um avião ali, ou coisa parecida, e você pensar: puxa vida, isso aqui é maravilhoso. Então, percebam, senhores, existe uma necessidade de que nós nos encantemos novamente com a nossa própria vida, né? Se olhar no espelho e se amar, porque você existe, né? Você poderia não existir, mas você existe. Você poderia ser não ser, mas você é ser. Então, num certo sentido, a filosofia ela é essa provocação, ela é essa inquietação.
Não tem verdades dadas, não tem verdades prontas, mas o fato de ter que buscar por essas verdades me faz alguém cada vez mais vivo. E para que eu esteja cada vez mais vivo, eu preciso me assombrar, eu preciso me deixar encantar pelas pequenas coisas, não pelas grandes. Esse talvez seja um dos grandes segredos acerca dos quais esses filósofos estão tratando. Eles estão dizendo o seguinte: se você ficar esperando que somente coisas grandes aconteçam, a tendência é que você não se encante, porque a maior parte da nossa vida é composta de coisas simples. Então você precisa aprender a exultar na simplicidade, você precisa aprender, em alguma medida, a se permitir, né, diante do que é simples, se encantar. Então, é nesse sentido, senhores, que esses autores estão tratando. E quando a gente vê lá o Aristóteles dizendo que a origem da filosofia é o encanto, é exatamente disso, é o assombro. Né? Primeiro a gente vai se assombrar com as coisas mais simples. Depois a gente vai começar a tentar entender as coisas mais complexas. Isso é uma coisa comum, tá? Todo povo, toda sociedade tem isso. Quando ela toma consciência de si mesma, ela começa primeiro pelas coisas mais simples, depois ela caminha em direção às coisas mais complexas. E essa ausência de respostas objetivas com as quais nós nos acostumamos, ela nos leva a filosofar. Tem um pensador chamado Jean-François Lyotard, esse carinha aqui, que ele vai dizer o seguinte: nós filosofamos porque o mundo está quebrado. Nós estamos em busca, nós estamos na tentativa de reequilibrá-lo, de consertá-lo. E como nós consertamos o mundo? Com a nossa mente. A nossa mente é uma espécie de organizadora. Tudo que a gente vê bagunçado, a gente sabe que está bagunçado, e a nossa tendência é organizar, é arrumar. Mesmo que seja do seu jeito, mas a tendência é que você arrume aquilo. Então, num certo sentido, essa angústia e essa busca, né, digamos assim, por encontrar a verdade, é um anseio filosófico que habita todos nós, tá? Então, nesse sentido, senhores, é bastante importante que vocês entendam que o primeiro passo da filosofia é aprender a se encantar com as pequenas coisas, com as coisas para as quais ninguém dá valor. Eu lembro de uma professora minha que ela dizia uma coisa muito bonita, assim, né? Ela dizia que não dá para romantizar essa situação, mas porque é uma situação de pobreza, mas ela dizia o seguinte, que quando ela morava perto de um lugar de reciclagem, e aí as pessoas às vezes deixavam as latinhas no chão e tal, e as pessoas, os catadores, eles iam lá, eles estavam passando, pegavam as latinhas e colocavam. E aí ela falava assim: para o catador, aquela latinha tem extremo valor. Para aquela pessoa, a única coisa que jogou a latinha, a única coisa que tinha valor era o refrigerante. O catador, ele cumpre um papel muito mais importante do que a pessoa que bebeu o refrigerante, porque ele ameniza o mundo, ele tira aquele objeto que estava no chão, porque aquela pessoa sem educação, né, uma pessoa ignorante, e ele atribui o valor que aquilo tem. É claro, senhores, mais uma vez, a gente não pode romantizar a situação de pobreza, mas ela estava falando isso de uma maneira mais metafórica. Ela estava apontando nessa direção de que, olha, as coisas têm em si uma beleza, né? As coisas têm uma beleza e você só precisa aprender a encontrá-las, tá? Então, é nesse sentido que o Aristóteles está tratando, que ele está falando, tá bom? E aí, acerca do Platão, normalmente a gente toma ele como esse sujeito aqui, ó. Não que seja, tá? Esse Platão aqui é um Platão que foi pintado depois de muito tempo por um artista chamado Rafael, um artista italiano do renascentismo que vocês devem conhecer, né? E aí a gente costuma usar essa imagem, obviamente que a gente não sabe qual é a imagem correta dele, mas é importante que vocês percebam que Platão, ele veio antes de Cristo, né? Então ele está ali no século IV, século III antes de Cristo. É um personagem bastante importante, tá? Ele está presente no próximo slide aqui, só que bem pequenininho. Ele está aqui com essa túnica rosa do lado do aluno dele, que é o Aristóteles.
Como a imagem está muito pequena, e eu não estou conseguindo abrir aqui, a gente tem o Platão apontando para cima, com o dedo para cima, e Aristóteles com a mão espalmada para baixo. Esse quadro chama-se A Escola de Atenas, né? Como eu disse, foi pintado por Rafael. E aí nesse quadro está cheio de filósofos aí, tem vários filósofos. Os dois centrais são Platão e Aristóteles, né? O de rosa e o de azul são Platão e Aristóteles. E Platão está apontando para cima exatamente porque a filosofia do Platão ela vai versar acerca disso. Então, toda vez que a gente pensa na filosofia do Platão, esse dedo dele para cima nos ajuda a entender parte da sua filosofia. Percebam, ele está assim e Aristóteles está assim. Platão está dizendo, é lá. Aristóteles está dizendo, é aqui, é para baixo, não é para cima. Então, esse quadro eu vou mandar para vocês depois, para vocês darem uma olhada lá no formulário. E aí a gente vai entrar numa parte mais técnica aqui do Platão, tá? Então, a dialética platônica, ela é sempre uma discussão, né, que tem como finalidade a tentativa de purificar a filosofia. Ela tem a tentativa, em alguma medida, de trazer a filosofia para a discussão, tá? Então, quando você... o movimento dialético seria basicamente o seguinte, duas pessoas conversando e tentando, de maneira investigativa, chegar a uma determinada conclusão. É fácil chegar a essa conclusão? Não. Normalmente é muito difícil. Mas é a forma que o Platão encontrou de se chegar mais próximo da verdade, tá? Vocês lembram bem do mito da caverna do Platão, que a gente discutiu em sala, pelo menos a maioria. E aí você tem a opinião, que por Platão é uma coisa muito perigosa, e você tem o conhecimento. A opinião, ela nasce a partir da sua relação com os seus sentidos. Então, a opinião, ela representa no mito da caverna, o sujeito que está dentro da caverna, que está olhando para as sombras. Ele tem uma opinião acerca do mundo. O conhecimento, ele representa o sujeito que saiu da caverna. Ele viu como o mundo realmente é. Então, ele tem até um termo para a palavra opinião, que é o termo doxa, que vai aparecer no próximo slide. Então, para o Platão, a opinião ela é sempre motivada pelos seus instintos, ela é sempre motivada pela sua sensibilidade, pelas suas impressões. E ela é sempre perigosa porque os nossos instintos a nossa sensibilidade, ela sempre nos engana. Então você pode estar olhando para uma coisa, achando que você está vendo uma coisa, depois você percebe que é outra. Você ouve alguém te chamar, quando você olha na janela, não é você, é outra pessoa, é um nome parecido. Então Platão está dizendo, é importante tomar cuidado com a nossa opinião, porque a nossa opinião ela sempre vem por meio dos sentidos, e os nossos sentidos são enganosos. Isso é uma dialética platônica. O Platão separa o mundo da razão do mundo da opinião, o mundo do conhecimento do mundo da opinião. Então existe a razão, o conhecimento, a sabedoria, e existe a opinião e as minhas impressões acerca do mundo. Então, dialeticamente, existe um conflito entre essas duas coisas também, tá bom? E aí aqui faz-se uma separação mais coerente, tá? Então, o que seria a episteme? A episteme seria basicamente a ciência, é aquele conhecimento que está aqui, ó, na minha cabeça, é o meu conhecimento racional, né? E o que seria a doxa? A doxa é o que eu acho acerca do mundo, né? Então, o conhecimento epistêmico, ele está sempre pensando de maneira racional, né? Um conhecimento matemático, um conhecimento geométrico, é um conhecimento que está pensando nas ideias mais purificadas, mais acuradas. E o conhecimento sensível, que é a minha doxa, são as sombras e as imagens que eu tenho. Por exemplo, quando você vai emitir uma opinião, né? Você vai emitir uma opinião sobre determinada coisa que você não conhece, mas você quer muito opinar sobre aquilo. Para o Platão, essa sua opinião ela não tem valor, porque ela é só uma espécie de hipótese não fundamentada. É você, em alguma medida, dizendo uma coisa vazia, só por dizer, sabe? Assim, eu disse, e aí, nesse sentido, eu vou dizer mesmo, e não tenho nenhuma obrigação com a verdade.
para o Platão, a verdade, ela é primordial. Você não pode abrir mão da verdade. A verdade, ela é algo que te coloca como alguém diferente, te coloca como filósofo, na verdade. É até interessante vocês saberem disso, que o Platão vai dizer assim, ó, na obra mais importante dele, A República, o livro A República, ele vai dizer que o rei, presidente, o governador, ele precisa ser filósofo. Por que ele precisa ser filósofo? Porque todas as vezes em que ele vai agir em prol da sociedade, agir em prol da cidade, ele precisa buscar a verdade. Então, por exemplo, ele tem lá que comprar, o rei, ele vai ter que comprar uma determinada coisa para a cidade, ou ele vai ter que fazer uma determinada coisa pela cidade. Qual que é, segundo Platão, o papel do rei? Ele precisa pensar, ele precisa buscar a verdade para que a sua ação seja uma ação justa. Percebam, senhores? Hoje em dia é exatamente o que não acontece, né? Os presidentes, governadores, prefeitos, eles nunca estão pensando na verdade. Eles estão pensando na coisa que funciona, aquilo que é pragmático. Para o Platão, todo rei deveria ser um filósofo. E para o Platão, numa democracia, né, ele desconfia um pouco da democracia, mas numa democracia, todo homem deveria votar ou escolher o seu governante pensando nisso, em que o seu governante precisa ser alguém que tem compromisso com a verdade, ele precisa ser alguém que tem compromisso com aquilo que a gente vai chamar de aletheia. Então, percebam, não dá para escolher qualquer pessoa, segundo Platão. Ele vai dizer, você precisa pensar e escolher alguém que vá pensar por você enquanto você estiver trabalhando. É claro que o Platão mesmo, ele nunca trabalhou. Engraçado isso, né? Assim, porque Platão ele viveu em Atenas num período de auge, né? Em que Atenas estava no auge ali daquela Grécia antiga, daquele período clássico antigo. Depois Atenas sofreu um golpe ali, pareceu com uma ditadura, com 30 ditadores, depois voltou novamente. Mas o Platão ele nunca abriu mão de buscar a verdade. Ele era um cara de família rica, como eu disse para vocês, foi aluno de Sócrates, né? E ele nunca deixou de buscar a verdade. Ele foi um sujeito que esteve o tempo inteiro em busca da verdade, tá? E aí tem mais algumas coisinhas aqui, e aí eu vou falar um pouquinho da relação dele com Sócrates também. Tá um pouco lento aqui, pessoal, porque a minha internet não tá das melhores hoje. Vamos lá. Deu uma... Aqui, ó. Então, a concepção de Platão é que o mundo é um mundo dualístico, tá? Essa concepção, ela é muito importante, tá? Então, para o Platão, a realidade, ela é dividida em duas esferas. Existe a esfera na qual nós estamos, que ele vai chamar de mundo sensível ou mundo das coisas. Esse segundo ponto aqui. Esse é o mundo no qual nós vivemos. E a outra esfera seria o mundo das ideias, que é o mundo inteligível. Então, para Platão, existe o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, e existe o mundo sensível, que é esse mundo no qual nós estamos aqui. Só que aí, senhores, tem uma coisa importante. Para Platão, o mundo das ideias é mais importante do que esse mundo no qual nós estamos. Porque, normalmente, a gente vê as coisas diferentes, né? A gente acha que esse mundo é o real, e o mundo da imaginação, vamos chamar assim, ele é um mundo que não tem tanto valor. Para o Platão, o mundo das ideias não é o mundo da imaginação. Para o Platão, o mundo das ideias é o mundo real. Esse mundo no qual nós estamos, que é o mundo físico, que é o mundo das coisas, o mundo das cópias, ele é só uma cópia de uma coisa que já existe em outro mundo. Eu vou explicar um pouco disso para vocês. Então, você tem aqui o que a gente chama de teoria da reminiscência, tá? Antes da gente entrar na teoria da reminiscência, a ideia é basicamente a seguinte, tá? Platão vai dizer que nós vivíamos nesse mundo das ideias, nós éramos como almas viventes nesse mundo das ideias, e aí, num determinado momento, a gente é tirado desse mundo das ideias e nasce nesse mundo no qual nós estamos aqui. É uma ideia que lembra um pouco o espiritismo, só que o espiritismo vem depois do Platão. Então, na verdade,
O espiritismo se inspira numa certa concepção platônica, tá? Mas não é só isso. Mas o que acontece? Você tinha uma vida, você era um ser aperfeiçoado, você era uma espécie de alma, uma psique, e aí você nasce nesse mundo aqui como um bebezinho lá. Só que quando você nasce, tudo que você sabia é apagado, você esquece, na verdade, não é apagado, você esquece. E aí, à medida em que você vai vivendo aqui nesse mundo, vai buscando conhecimento, você vai rememorando, né? Por isso que é reminiscência, é um tipo de memória. Então, vai acontecer com vocês, que é uma coisa que é normal, né? Eu não vou parar nesse ponto, eu sei que é um ponto bem interessante, mas quando você tem um déjà vu, né? Que você normalmente chama de déjà vu, você está lá passando por um determinado lugar e você fala, meu, eu já vivi isso em algum lugar, isso aqui não me é novo, né? Essa noção de déjà vu, ela está muito inspirada nessa noção do Platão, de que você já tinha esse conhecimento, você esqueceu, e quando você está diante de novo de uma situação, você rememora, você se lembra daquilo. E aí você fica com aquela sensação de, caramba, por que, né, que eu estou me lembrando disso aqui? Né? Em que momento isso aqui eu vivi se eu não me lembro? Né? Então, numa certa medida, boa parte da literatura que trata da noção de vidas passadas é atravessado por isso, né? Por essa ideia de que você era um ser mais pleno, e aí, à medida em que você nasce nesse mundo, você perde essas memórias, né? E essas memórias depois vão ser reconquistadas à medida que você vai investigando. Essa literatura, que é uma literatura grega, com muita inspiração na literatura egípcia, ela tem uma correspondência um pouco diferente, tá? Mas que também tem uma relação com a literatura o mito de Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva, eles viviam no paraíso ali, eles eram seres aperfeiçoados também, né? Claro, algumas diferenças, mas a principal diferença é que quando Adão e Eva eles desobedecem, aquele poder que eles tinham, aquela capacidade que eles tinham, né, por não terem pecado, é tirada deles. Acontece a mesma coisa com um ser humano, nessa concepção da reminiscência platônica. Quando o sujeito nasce aqui, ele perde aquela perfeição que ele tinha, e à medida em que ele vai vivendo nesse mundo que a gente chama de mundo das coisas, ele vai se aperfeiçoando novamente. É como se esse nosso mundo aqui, senhores, fosse um mundo pedagógico. Então você vem para cá para se lembrar de quem você era. E é muito bonito isso, tá? Porque num certo movimento, o seu corpo, ele é a prisão da sua alma. Né? Isso também está presente nos textos. Eu estou citando algumas passagens bíblicas aqui, porque as cartas paulinas, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, elas têm profunda inspiração do Platão, tá? O apóstolo Paulo, que é conhecido da igreja, um cara muito conhecido, né, um pensador e um santo muito conhecido, ele tinha uma formação teológica e uma formação filosófica também. Né? Tarso, que é o lugar de onde ele vem, era a terceira escola de filosofia mais importante da época. Era Atenas, Alexandria e Tarso. E o apóstolo Paulo foi profundamente influenciado por essa literatura também. Né? Então, quando a gente lê lá no apóstolo Paulo, ele dizendo que você é um tesouro valioso colocado num vaso de barro, que você é composto de duas naturezas, uma carnal e uma espiritual, é pura inspiração do Platão, tá? Porque é exatamente o que o Platão vai dizer. Ele vai dizer que esse corpo no qual nós estamos aqui, ele é uma espécie de cadeia que aprisiona a nossa alma. Mas que nós temos que viver aqui para nós passarmos por esse período que ele vai chamar de período pedagógico. Então, num certo sentido, né, as religiões que a gente conhece hoje, cristianismo, espiritismo, quase todas elas foram inspiradas, né, foram inspiradas por esses autores, né, sobretudo pelo próprio Platão. É claro que a gente, quem é evangélico, quem é espírita, normalmente não vai pensar nessas coisas quando está lá no seu momento religioso, mas a política, a religião, a arte, quase todas as áreas do conhecimento foram influenciadas por esses autores. Então, é como se você fosse
um tesouro valioso, né, a sua alma, a sua psique, presa dentro de um corpo de barro, né, na linguagem judaica. Então, nessa relação com o mundo, o que importa é o que você consegue aprender aqui, não o que você consegue aprender com o corpo. Daí a questão do Platão, né, das nossas opiniões serem sempre perigosas, tá? E daqui a pouco eu volto para a teoria das ideias também, tá? Então você tem aqui, já vamos entrar, que a gente chama de teoria das ideias, né? Teoria das ideias ou concepção das ideias. Basicamente é o seguinte: existe o mundo das ideias e o mundo das coisas. No mundo das ideias estão as essências, estão os originais. No mundo das coisas estão as cópias. Como assim, professor? Tipo assim, ó, esse relógio, para o Platão, ele é uma cópia de um relógio fundamental e original que está no mundo das essências. Para mim também porque é um relógio chinês, tá? Ele também é uma cópia, ele seria uma cópia de qualquer jeito. Mas esse relógio, para o Platão, ele não é o original. Existe uma essência no mundo das ideias, e tudo que está aqui, celular, livro, carro, casa, todas as coisas que estão aqui são cópias de uma essência original. Então, o mundo das ideias, ele também é o mundo das formas, ele também é o mundo das essências. Então, tudo aquilo que é imperecível, tudo aquilo que dura para sempre para o Platão, está nesse mundo. Né? Então, para o Platão, existe o mundo das ideias e o mundo das coisas, nós estamos nesse aqui. Quando a gente estuda e pesquisa, a gente pega um conhecimento desse mundo das ideias e traz para dentro da nossa cabeça. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você conhecer, mais próximo desse mundo das ideias você vai estar. Claro que eu estou dando uma resumida, não é só isso, mas é basicamente isso. Então, você tem, nessa teoria que a gente chama de teoria da contingência, o uno e o múltiplo. O uno, senhores, não é o joguinho, tá? Não é o joguinho lá do que a gente joga lá quando a gente está na hora do intervalo, né? O uno e o múltiplo, eles são concepções que estão bastante atreladas à noção de originalidade de cópia. Então, por exemplo, tudo que está aqui é cópia do que está lá. Então, por exemplo, você tem uma casa original e todas as outras casas que estão nesse mundo aqui são cópias dessa casa original. Você tem lá um carro original e todos os carros que estão aqui são cópias desse carro original. Assim, o mesmo acontece com a forma física do homem e com todas as outras coisas. Então, no mundo das ideias, está os originais. Por isso, para o Platão, o mundo das ideias é tão importante, porque os originais estão lá, não aqui. Aqui estão as cópias. E como que ele chega à conclusão que as coisas que estão aqui são cópias? Ele vai dizer, as coisas que estão aqui, elas são perecíveis. Tanto o queijo quanto a pedra, eles estão se decompondo. A diferença é que a pedra demora milhares e até milhões de anos, e o queijo demora algumas semanas. Mas tudo que está sujeito ao tempo e ao espaço está se decompondo. Enquanto as ideias, elas são eternas, elas permanecem, elas não se alteram, elas não mudam. Então, nesse sentido, senhores, para o Platão, a ideia é mais importante do que a coisa. Né? Numa relação entre o mundo das ideias e o mundo das coisas, o mundo das ideias ele é muito mais importante, porque lá estão os originais, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, eu já vou abrir aqui, tá? E aí a gente conversa. Então, a concepção platônica ela é dualista, né? O homem é composto de corpo e alma. A alma, obviamente, é muito mais importante, porque a alma é imortal, o corpo ele é perecível. Como o corpo tem substância, o corpo ele é perecível. A alma, ou o espírito, depende da tradução, ela continua e ela é eterna. Tá? E aí, o Platão ele vai dizer o seguinte, a nossa alma ela é dividida em 3 partes. Isso daqui é meio chatinho, mas é importante que vocês conheçam, porque para o Platão, o Platão, na verdade, é o autor que mais cai no Enem, tá? Então, eu vou tentar aqui, de alguma forma, resumir a coisa toda. Ele vai dizer, a primeira parte da alma é a parte racional. Ela está situada no cérebro. A segunda parte é a parte irascível. Eu vou explicar já. Ela está situada entre o tórax, né? Ela está aqui um pouco perto do meio da sua barriga,
e a terceira parte ela está situada na sua barriga dentro, né? Oi? Alguém chamou? Se tiver chamado, me fala que eu não estou vendo a tela de vocês, tá? Então, ó, é basicamente o seguinte, ó. A alma apetitiva, né? Ela está situada entre o diafragma e o umbigo. Essa alma apetitiva, ela é aquela alma que busca pelos prazeres imediatos, né? Se alimentar, o prazer amoroso, né? Tudo aquilo que é imediato, que faz com que minha subsistência imediata acontece, é impulsionado por essa alma que a gente vai chamar de alma apetitiva. É como se fossem os nossos desejos, tá? Os nossos desejos mais imediatos. Aí você tem a segunda parte, que é aquilo que o Platão vai chamar de alma sensível. Meu computador está dando umas travadas aqui. Alma irascível, desculpa, que é a parte da alma que faz você ter os seus sentimentos ali, a sua raiva, o seu ódio, né? Que te dá uma certa segurança, que te dá a capacidade de se proteger contra o inimigo, que de alguma forma te dá uma certa potência, tá? Um pensador que vem depois chamado Nietzsche, bem depois, ele vai chamar isso de vontade de potência, que é aquela parte da sua alma que te dá a força, o vigor, né? Aquilo que é necessário também para existir. E aí você tem aí a terceira parte, que é a parte inteligível da alma, que ele vai chamar de função racional, que está dentro da sua cabeça, e a faculdade do conhecimento, né? Ela está ligada à sua parte espiritual, ela é imortal, né? Essa parte da alma seria aquilo que a gente vai chamar de psique, tá? É aquilo que você de fato é, né? É a parte mais importante, a sua parte mais importante, segundo Platão. Então, para o Platão, nesse sentido, as três partes da alma são essas, e você, sendo que a mais importante é a que fica dentro da cabeça. Então, você tem aqui a racional, você tem aqui a irascível, e você tem aqui a dos apetites, né? É como se cada parte do seu corpo tivesse uma alma diferente. Ele está usando isso, senhores, para trazer uma certa metáfora, tá? É claro que a alma não está dentro da barriga, muito menos dentro da cabeça, mas é uma tentativa dele de apresentar uma metáfora aqui para todo mundo, tá? E aí, é basicamente isso, senhores. A gente vai voltar para o Platão numa próxima aula, mas eu vou fazer aqui com vocês uma breve revisãozinha do conteúdo, tá? Eu sei que dava para tratar mais coisa, mas não dá para a gente ficar o dia inteiro falando do Platão. Mas o que é importante? Para o Platão, existem algumas coisas, né, antes de eu entrar na revisão, que estão ligadas à sua capacidade inteligível, à sua capacidade de pensar, que está aqui, né, nessa noção de teoria das ideias. Eu peguei esse quadrinho aqui, que nesse quadrinho aqui a gente tem basicamente um resumo de tudo, né? Então, nessa teoria das ideias que a gente acessa através do mundo inteligível, estão, por exemplo, conceitos puramente de sabedoria e puramente racionais, como, por exemplo, a justiça, a beleza e o que mais? A justiça, a beleza e o bem, né? O bem seria a extrema virtude. O bem ou a bondade seriam a extrema virtude. E aí o que acontece? A justiça, ela só pode ser pensada aqui, ó, no mundo inteligível, na cabeça. Por quê? Porque quando você é justo, você olha para o universo e você reorganiza o universo. Para o Platão, no universo não sobra nem falta nada. O problema é que as coisas estão fora dos seus lugares, tá? Então, o que a justiça faz, segundo Platão? A justiça coloca cada coisa no seu devido lugar. É como se a justiça ela nos ajudasse a montar um quebra-cabeça. Então, o homem justo é aquele homem que atribui cada coisa segundo o seu valor merecido, cada coisa segundo o seu lugar devido. Então, para Platão, a justiça é uma virtude suprema também, ela é uma das virtudes mais importantes, porque o homem justo, vivendo na sociedade, vivendo na cidade, ele atribui as coisas certas nos lugares certos. Ele não é de mais para um e de menos para outro, mas cada um segundo o seu valor, cada um segundo o seu mérito. Então, nesse sentido, a justiça é algo de extrema importância. E a justiça,
conduz ao bem. Então, o bem, ele é aquilo para o qual todas as coisas estão direcionadas, e a justiça conduz ao bem. Uma vez que você organiza o mundo e atribui o valor certo para as coisas certas, você encaminha o mundo e a si mesmo na direção desse bem. E aí você tem também, além da justiça, um outro conceito que é o belo. O belo, mas não é o belo pagodeiro, tá? É o belo no sentido de beleza. Só que não é, senhores, a beleza no sentido mais corriqueiro, tá? É o belo no seu sentido conceitual também. O belo, segundo Platão, ele nos encaminha em direção ao bem também. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando você está lá, sei lá, você foi viajar e você para ver um pôr do sol. O que o Platão vai dizer? O Platão vai dizer que quando você está diante daquele pôr do sol, um vazio que está dentro de você, ele se aquece e você começa a sentir desejo e saudade daquele mundo no qual você vivia, naquele mundo das ideias. Então, o belo é como se fosse uma força que te conduz na direção do bem. Então, todas as vezes em que você está diante de alguma coisa que é bonita, essa beleza, ela explana uma coisa que você já foi. Ela demonstra uma coisa que você já foi. E é interessante porque não existe a beleza nesse sentido. Existe uma beleza e que todos vão lá e tem. Não, existe o belo, né? O belo como um conceito. Então, para determinada pessoa, o extremo do belo é uma determinada música. Para outra pessoa, ela tem esse contato com o bem através de um quadro. Com essa outra pessoa com uma paisagem, essa outra pessoa com cheiro de chuva, essa outra pessoa com a torta que a avó dela faz, essa outra pessoa. Então, essa sensação boa que a gente tem na vida, que não está ligada ao prazer somente, está ligada a uma coisa mais profunda, uma coisa mais da alma, é para o Platão o belo. Então, o belo, é como se o belo fosse um gás, que ele está sempre te tentando fazer você subir. É como se você enchesse um balão com gás hélio e você estivesse sempre tentando subir na direção desse mundo das ideias. O belo, a beleza, essa essência para o Platão, ela nos encaminha para uma certa perfeição. Tudo bem, senhores? Então, o belo e a justiça cooperam em nome do bem. Então, bem, belo e justiça são três virtudes, né? Não só virtudes, mas são três estágios do pensamento que todo homem deve encontrar. E se ele conseguir encontrar, vivendo nesse mundo das ideias, ele vai se aperfeiçoando e vai se aproximando desse mundo perfeito no qual ele vivia. Então, eu coloquei aqui para vocês, só para fazer um resuminho aqui, esse quadro, né? Esse quadro conceitual aqui, que é muito legal, assim, é um resumo feio, mas é muito legal, né? Porque aqui você tem a teoria das ideias, então, nessa parte amarela você tem o mundo inteligível e o mundo sensível. O que é o mundo inteligível? O mundo das ideias, o mundo que eu acesso pelo pensamento. O que é o mundo sensível? Esse mundo no qual nós vivemos. Como que eu acesso o mundo sensível? Olho, boca, tá aqui ó, os desenhos, ó. Olho, boca, nariz, tato, olfato. Então, mundo sensível, como eu acesso? Por meio do sentimento, dos sentidos. Mundo inteligível, por meio do pensamento. Né? Essa cadeira, ela é um objeto original? Não, ela é cópia de um objeto original que está onde? No mundo das ideias. Como Platão explica esse processo? Ele explica esse processo através do mito da caverna. Os homens que estavam presos dentro da caverna, eles estavam vivendo uma vida segundo o mundo sensível. Eles acreditavam que a realidade eram as sombras que eles viam. Quando o homem sai de dentro da caverna, para qual mundo ele vai? Ele vai para o mundo inteligível. Por quê? Porque ele passa a enxergar a realidade tal como ela é. Então, nesse sentido, senhores, para o Platão, você tem ali um movimento de sair da caverna, mundo das ideias. Eu estou vendo a realidade como ela é. Dentro da caverna, mundo sensível. Quem levantou a mão? Pode falar. Alguém levantou a mão? Eu liguei a câmera, mas não liguei o microfone. Ô, professor. Meu Deus, Oi. mano.
Vamos lá, Eu gente. lembro que... Peraí, Ana Clara, isso. É que tinham dois microfones abertos, eu não estava conseguindo ouvir. Vai lá, pode falar. Professor, eu lembro que você falou essa teoria da caverna, mas você não falou como que ele saiu da caverna, só ele. Ah, tá. Então, na verdade, Ana, o Platão também não fala. Ele só coloca a metáfora lá, mas a ideia é mais ou menos a seguinte: os homens estão presos, né, dentro da caverna, e um deles escapa. Esse cara que escapa, como ele sempre viveu dentro da escuridão, ele teve enorme dificuldade para enxergar lá fora, porque a luz ofuscou a sua vista, o seu corpo, para sair da caverna, doeu o corpo inteiro. Então, assim, a saída do homem da caverna, ela representa a saída do sujeito das suas opiniões, em direção ao conhecimento, em direção à ciência, em direção ao conhecimento plausível. Mas, Ana, o Platão não fala como ele escapou, ele só fala que o cara estava lá vivendo, aprisionado, olhando para o fundo da caverna, de repente o cara sai. E aí, quando ele sai, ele vê que o mundo que ele estava vendo dentro da caverna não era o mundo real. Era só uma parte do mundo, era só as imagens que ele via refletidas nas sombras. O mundo de verdade era lá fora. Esse personagem, essa história narrada por Sócrates na pena do Platão, ela nos conta, na verdade, é a própria história do Sócrates. Né? O Sócrates, todos os homens estavam presos dentro da caverna, o Sócrates começou a enxergar Atenas de um outro jeito. Ele falou, não é assim, pode ser de um outro modo. E aí o que aconteceu? Os homens ficaram extremamente angustiados, né, por causa dessa saída dele da caverna e acabaram o matando. Então, basicamente, Ana, ele não fala como ele saiu, ele só fala o significado da saída. Qual é o significado da saída? É abrir mão das suas próprias opiniões, que são baseadas nos seus sentidos, e passar a ter um conhecimento baseado na razão, no pensamento, na reflexão. É basicamente isso. Alguém tem mais algum questionamento a fazer antes de eu voltar para outra tela? A Kevin estava com o microfone ligado. Você quer falar, Kevin? Quero não, pero... Beleza. Então vou voltar lá. Obrigado pela pergunta, Ana. Ela Professor, ajudou. eu tenho. Oi. Você já assistiu aquele filme da Pixar, Soul? Cara, assisti. Ótimo exemplo. Ele seria baseado na teoria das ideias do Platão? Exatamente. Cara, muito bom, é Vinícius, né? Vinícius, quando eu assisti, eu lembrei, e aí eu esqueci. Era para eu ter usado como exemplo, ótimo exemplo. Né? Basicamente é o seguinte, né? Quando eles nascem, eles saem desse mundo, algo muito parecido com o céu cristão também, né, Vinícius? Sim. E aí eles caem aqui, né? Só que eles não lembram da vida que eles tinham, né? Exatamente, senhores. Tem um filme da Disney, Pixar, né? Chamado Soul, que é extremamente inspirado nessa concepção platônica. Ótima observação, Vinícius. Ótima observação, é exatamente isso. As alminhas, elas estão vivendo ali, elas vão aprendendo, inclusive, só que a única diferença é que lá elas estão aprendendo e depois elas descem para aprender mais, né? Então existe uma certa ordenação lá. Para o Platão, lá elas já estão aperfeiçoadas, e quando elas descem, elas esquecem. Mas é a mesma coisa. E aí, se você perceber, Vinícius, isso está muito ligado, está muito próximo ao cristianismo, está muito próximo ao espiritismo, está muito próximo a outras religiões também. E aí, como eu falei para vocês, a própria literatura. Há outros exemplos e outros modelos. Por exemplo, no Matrix, eu não sei se vocês já assistiram Matrix, mas no Matrix você tem ali o Neo, né, no primeiro Matrix, o Neo ele está preso dentro de uma cápsula e ele está sonhando que ele está vivendo, mas a máquina está roubando a energia do corpo dele. As máquinas, elas controlaram o mundo e elas estão roubando a energia do corpo dele. Ali, a gente tem um exemplo platônico também, que é o Neo está sonhando e está achando que está vivendo a realidade. O Neo está olhando para dentro da caverna, achando que está vivendo no mundo. Até que ele acorda de fato, né, ele está dentro de uma espécie de túmulo ali, numa espécie de cápsula, e aí ele acorda e ele percebe que ele estava dormindo. Ele fala, nossa, eu estava dormindo. E as pessoas na Matrix, elas cresciam e morriam dentro dessas cápsulas, porque as máquinas roubavam das pessoas a energia vital. E aí a gente tem vários exemplos, um monte de exemplo, mas esse exemplo, Vinícius, do Soul, né, da animação Soul, é exatamente o que eu precisava. É um exemplo muito bom. Foi a primeira coisa que me veio na mente quando eu vi esse filme.
Que legal, muito bom. Quando eu estava assistindo, eu lembrei, eu falei, nossa, isso é puro Platão. Depois eu esqueci, não tinha trazido à tona. A sua fala me fez rememorar, tá vendo? Uma ideia que eu já tinha. Então, senhores, é basicamente isso. Muito obrigado pela cooperação de todos vocês. Tem muito mais coisa do Platão, tá? Eu só vou aqui propor para vocês imaginarem a seguinte situação. Imagine que você é alguém que vive numa época em que tá tudo muito legal. A sua cidade é a melhor cidade do mundo, você tem uma vida muito interessante, mas você não se sente feliz, né? Por algum motivo você está angustiado, você não encontrou sentido e significado para a sua vida e tal. E foi exatamente isso que aconteceu com Platão. Platão foi aluno de Sócrates, e Platão ele era um pensador, um estudioso. Quando ele vai estudar com Sócrates, e as escolas dessa época eram diferentes das nossas escolas, tá? As escolas eram praças, em que as pessoas chegavam e aprendiam, discutiam, a pessoa ficava em pé para falar, a outra ouvia e tal. Era muito diferente de hoje. E aí quando Platão pela primeira vez ouve Sócrates falar, alguma coisa estala dentro dele. Ele fala, esse cara é diferente dos outros. Esse cara, ele não está muito preocupado com as opiniões alheias. Esse cara está preocupado com a verdade. E aí Platão se tornou o aluno mais importante de Sócrates. E Platão se tornou uma espécie de seguidor de Sócrates, porque pela primeira vez na vida, Platão encontrou sentido. Ele já tinha tudo, ele era rico, ele vivia numa boa cidade, era de uma boa família, uma família muito poderosa, que depois sofreu alguns golpes e tal. Mas ele não tinha ainda esse sentido e esse significado, que ele encontrou na relação dele com o mestre, com Sócrates. E essa relação foi fazendo com que Platão amadurecesse cada vez mais. E quanto mais ele aprendia, mais humilde ele se tornava. Quanto mais ele sabia, mais consciência ele tinha de que ele não sabia tanto quanto ele achava que sabia. Porque a primeira coisa, senhores, que a sabedoria vai trazer para vocês é a consciência da vossa própria ignorância. O sábio, ele é aquele que sabe que não sabe. Quando você está diante de uma pessoa que diz que sabe muito, essa pessoa está longe de ser um sábio. Porque o sábio, ele olha para o mundo e para tudo aquilo que ele pode saber, ele olha para dentro dele, para tudo aquilo que ele sabe, ele fala, não, eu sou apenas um grão de areia nessa vasta praia. Então eu não sei de nada, né? A máxima socrática, eu só sei que nada sei. E aí Platão começou a crescer, se desenvolver, aprender, né? As tardes de Platão eram muito interessantes, porque ele ia discutir com pessoas que tinham os mesmos interesses que ele, que tinham conhecimento parecido com o dele, eles iam ouvir lá o velhinho falar, né, o Sócrates amalucado falar. Só que, de repente, Platão começou a perceber que Sócrates ele estava sendo um sujeito incômodo para aquelas pessoas que estavam... Não para as pessoas que estavam com eles, mas para as pessoas que controlavam aquela cidade, para que estavam no poder de Atenas. Percebam, senhores, tenham isso em mente. O conhecimento, ele é sempre uma pedra de tropeço para governos autoritários, para governos que não querem o bem do povo. E aí ele percebeu que havia ali um certo clima diferente. E com o passar do tempo, ele foi percebendo que estavam tramando para calar Sócrates. Porque Sócrates estava conversando com muitas pessoas, mas Sócrates ele não ficava ensinando uma doutrina. Ele ficava perguntando para as pessoas na rua, ficava conversando com as pessoas, ficava tentando encontrar a verdade, a aletheia. E aí aqueles poderosos criaram um julgamento falso, né, acerca do qual eu já falei com vocês na aula presencial. E aí eles começaram, né, esse julgamento falso foi agendado. Né, daqui a 2 dias Sócrates será julgado. E eu fico imaginando, senhores, esses 2 dias anteriores de Platão e dos demais alunos pensando, cara, isso aqui é uma armação. Isso aqui é uma armação. Eles vão matar ele. E aí o Platão vai até Sócrates, porque Platão era um cara muito rico, e fala, deixa eu pagar a sua fiança. Eu pago o valor que for. E aí Sócrates fala para Platão, não, eu não posso
pagar pela verdade. A verdade não tem um preço. E aí Platão volta para casa num misto de tristeza e alegria. Porque Platão volta para casa pensando o seguinte: se Sócrates tivesse aceitado o meu dinheiro e eu tivesse pagado a fiança, tudo aquilo que Sócrates falou durante a vida teria caído por terra. Mas eu não queria que Sócrates morresse. Porém, eu também não quero que essa imagem que o Sócrates construiu acerca de si mesmo e essa vida que ele construiu acerca de si mesmo acabe, né? E aí Platão vai para o julgamento, todo mundo da cidade vai para o julgamento, Sócrates é condenado, tem aquele belo discurso do Sócrates, né? Que ele diz que prefere morrer a viver uma vida de mentira. Sócrates é condenado à morte, né? Sob a acusação de corromper os jovens, de fazer com que os jovens desacreditem dos deuses. E aí o que acontece? Depois, quando Sócrates morre, Platão se torna um ser desolado. Ele sai de Atenas e passa 12 anos viajando pelo mundo. Ele vai para a Itália aprender com os pitagóricos, depois ele viaja para o Egito, passa um tempo bem grande no Egito aprendendo sobre astronomia, sobre astrologia, né? Na época era astrologia, aprendendo sobre o movimento dos astros. Né? Ele foi tentar se encontrar, porque aquela cidade que não aceitava a verdade, para ele não fazia bem. Então ele passou 12 anos aprendendo, estudando, e aí ele volta para Atenas depois de 12 anos e cria uma escola chamada de Academia, a Academia de Platão. Pela primeira vez, agora nós temos essa escola chamada Academia, e Platão ele está obstinado a buscar a verdade ainda com mais intensidade do que o seu mestre buscou naqueles tempos. E aí Platão dedicou o resto da sua vida inteira a ensinar jovens interessados a aprender astronomia, matemática, filosofia, política. Né? Então, depois que ele morreu, a escola chamada A Academia durou ainda muito tempo, durou mais séculos. Né? Depois ela foi fechada por um imperador cristão chamado Justiniano, que achava que a academia ela ensinava coisas pagãs. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o Platão ele poderia ter desistido, porque ele era um cara rico, ele poderia ter ido viver uma vida afastada e tal, mas ele aproveitou a angústia e a tristeza que ele estava sentindo e o nojo que ele estava sentindo por aquela cidade que matou o seu mestre e que não aceitava a verdade, e ele foi tentar se encontrar fora daquela cidade, mas enquanto ele tentava se encontrar, ele foi se tornando um mestre como foi o mestre que morreu. Então ele aprendeu sobre todos os conhecimentos que eram possíveis naquela época, voltou para aquela cidade para tentar ensinar novamente. Assim como aquele homem que sai da caverna e volta para a caverna para avisar os amigos que o mundo não é a caverna e que existe um mundo muito maior lá fora. Então, o mito da caverna, ele exemplifica algo acerca do Sócrates, mas exemplifica também algo acerca do próprio Platão. E aí o Platão voltou para Atenas e construiu provavelmente aquela que é a escola mais importante da história. Da escola da Academia de Platão vieram outros pensadores importantes. A gente tem a gênese da astronomia, como a gente conhece hoje. Então, assim, senhores, Platão mostrou que mesmo diante da angústia e da tristeza e da decepção, né, mesmo diante dessa saída angustiada, é possível se aperfeiçoar ainda mais e se tornar alguém maior do que aquele que o treinou, né? A grande alegria, senhores, do mestre é ser superado pelo seu discípulo. E hoje o Platão é provavelmente, se não é o mais, é um dos mais importantes pensadores que já pisou nessa terra, e tudo que o Platão simboliza é consequência dessa relação dele com Sócrates, com a tristeza de ter perdido o mestre, com os golpes militares que Atenas sofreu. Então, nós somos a soma de tudo aquilo que nos acontece, tanto para o bem quanto para o mal. O problema é o seguinte, como dizia Sartre, o problema não é o que o mundo faz com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil agora, a gente está passando, né, por um momento de pandemia que ninguém queria estar passando, mas
não se deixe abater, né? Vocês têm muito potencial, vocês têm muita condição de se tornarem, não Platão, né? Mas de se tornarem aquilo que vocês almejam ser, aquilo que vocês nasceram para ser. Tá? Não se permitam vencer pelas circunstâncias da vida, embora as circunstâncias da vida sejam muito poderosas. Tá? Então, essa é a mensagem que o Platão nos dá. Né? Ele poderia ter abdicado de tudo, mas ele foi estudar e aprender ainda mais para que quando ele voltasse ainda melhor do que ele era. E é isso que eu espero que a gente faça nesse período de pandemia. A gente está passando por uma fase difícil mesmo, né? Infelizmente, está muito ruim para todo mundo, mas eu espero que quando essa fase passar, né, quando esse tempo passar, que nós todos estejamos mais fortes, né, que a gente chore as nossas dores, que a gente viva os nossos lutos, mas que a gente esteja ainda mais forte para enfrentar as coisas que vêm pela frente. Senhores, os senhores têm alguma dúvida, têm algum questionamento a fazer? Façam agora o cálice para sempre. Sim, não? Ô, professor, é mais ou menos uma observação. No início da aula você falou de Zeus apagar a memória deles, né? De alguma coisa assim. Aí eu lembrei do filme de Thor, que o Odin faz isso com Thor. Ele joga ele na Terra sem memórias. Aí quando ele recupera o martelo, ele recupera as memórias. Legal. Isso tem uma relação muito boa sua observação. Tem uma relação muito próxima entre essas mitologias mais antigas, né? Então, nórdicos, gregos, tem uma relação próxima entre as mitologias todas. Né? Quando a gente tem um pensador chamado Mircea Eliade, ou Eliade, que ele vai dizer o seguinte: quando a gente começa a cavucar, a buscar, a gente começa a encontrar uma mesma base, o mesmo arquétipo nessas mitologias, né? Que estão ligadas à nossa maneira de pensar mesmo. Então, por exemplo, o próprio exemplo do Vinícius, né, do Soul. Cara, a inspiração é nítida ali do Platão, mas pode ser, Vinícius, que o autor nunca tenha lido nada do Platão. Só que a inspiração permanece. Por quê? Porque o jeito como o nosso pensamento foi arquitetado, você lendo ou não Platão, parte dessa concepção platônica, parte desses mitos gregos, judaicos, nórdicos. Então, o modo como a gente pensa, o modo como a gente ama, o modo como a gente odeia, o modo como nós nos entristecemos, todas essas coisas são atravessadas, no fim das contas, por esses caras que pensaram lá 2, 3 mil anos antes da gente. É isso, senhores. Eu acho que não havendo mais nenhum questionamento, podemos encerrar por aqui. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês. Sei que eu falei que a aula... eu vou continuar. A gente vai ter mais aulas do Platão aí para frente. Mas é porque tem um monte de coisa aqui, ó. Mas é porque senão vocês não vão almoçar, ó. Tinha mais coisa para a gente tratar aqui, sobretudo do mundo das ideias do Platão. Mas no formulário eu vou mandar para vocês algumas imagens e vou mandar mais algum complemento que talvez ajude. E aí a gente dá continuidade nas próximas aulas. A nossa próxima aula, se tudo correr bem, a gente vai falar sobre o aluno do Platão, que é o Aristóteles. E aí, olha que interessante, o Platão ele teve um mestre muito importante, que foi Sócrates, e ele foi mestre de Aristóteles. Para muitos pensadores, Aristóteles é mais importante do que Platão. Eu ficava pensando, que água que essa galera bebe, né, meu? Porque não é possível, parece que eles eram tipo o PSG da filosofia, todo mundo que jogava lá era bom. Então, num certo sentido, senhores, que isso aconteça com vocês também, né? Que a relação entre vocês como alunos faça com que vocês prosperem e que todos vocês prosperem juntos, né? Assim como aconteceu com Sócrates, com Platão, com Aristóteles e com os outros que vieram. Porque o conhecimento, ele é uma construção. Não queiram, senhores, construir o conhecimento só para vocês. O conhecimento é para todos nós. Então, eu, Gilvan, todo o conhecimento que eu tenho, que eu posso, né? O professor também é limitado, eu tento transmitir para vocês. E o conhecimento que vocês tiverem, transmitam uns para os outros, para a gente construir um mundo melhor e para que nós construamos também, e para que nós nos tornemos também pessoas melhores. Porque
tem uma passagem bíblica que eu acho maravilhosa, que ela foi usada de maneira deturpada nos últimos dias, mas que ela é muito bonita, e ela é filosófica também, que é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi um prazer estar com vocês, senhores. Espero que todos tenham um bom dia. Obrigado pelos comentários que eu estou lendo aqui no chat. É um prazer estar com vocês, e eu vou cessar a gravação agora. Bom almoço para todo mundo, inclusive. Obrigado.